As pessoas mais inteligentes do mundo com certeza não perderiam dinheiro na bolsa, certo? Errado. Hoje eu vou estar comprovando aqui, trazendo fatos que isso não é verdade e que mesmo uma das pessoas mais inteligentes do mundo é deixada levar pela ganância e muitas vezes perde muito dinheiro se não souber aproveitar oportunidades no mercado. Hoje a gente vai estar falando sobre a bolha dos mares do sul, beleza? Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje aqui na virada de chave a gente vai estar conversando sobre um dos meus assuntos favoritos, que são crises. Hoje a gente vai estar contando a história de como um dos criadores das maiores leis da física acabou perdendo dinheiro para o mercado. Para a gente começar essa história, a gente vai voltar lá em 1711, quando um cara chamado Robert Harley criou uma empresa chamada South Sea Company, ou em português, Companhia do Mares do Sul. Essa empresa foi criada supondo que com o fim da Guerra da Sucessão Espanhola haveria um tratado de intercâmbio entre as colônias espanholas aqui na América Latina e também o Reino Unido, focando em intercâmbios comerciais. Essa empresa conseguiu vender muitos de suas ações, basicamente vendendo uma ideia. A ideia de que a América Latina era o poço das riquezas e que aqui encontraríamos diversas riquezas em minérios, diversas riquezas em metais preciosos e também em mão de obra barata. Havia corrido uma história de que as pessoas na América Latina pagavam diversas moedas simplesmente por materiais como algodão e tecidos. Então eles imaginaram que dessa forma ficariam ricos, trocando seus tecidos por ouro, prata e joias. Um informe lançado pela empresa simplesmente dizia que o rei da Espanha disponibilizou 5 portos aqui na América do Sul, localizados entre o Peru e o Chile, sendo que o rei da época, o Felipe V, ele em nenhum momento deixou claro que ele gostaria de ingleses nos seus portos. Lembra que eu tinha dito que toda a empresa foi criada esperando o evento, o fim da guerra e um possível tratado? Então, esse dia chegou em 1713, quando o Tratado de Utrecht ele veio menos favorável do que a empresa supunha. Só que como na época não tinha um acesso tão fácil, tão simplificado às informações como hoje, o que a empresa divulgava é que tudo ia às mil maravilhas. E com isso a empresa continuou vendendo cada vez mais ações. O foco da empresa era buscar as riquezas aqui na América Latina de forma que eles conseguissem explorar uma forma comercial, fazer um intercâmbio comercial. Só que no Tratado de Utrecht dizia simplesmente que o rei dava direito aos ingleses de mandarem um único navio por mês para comercializar com o México. E isso veio de forma totalmente inesperada, sendo que as perspectivas da empresa é que ele liberaria no mínimo 4 ou 5 portos e que tivesse esse tráfego constante. Só que isso veio muito pior do que as pessoas estavam imaginando. E adivinha o que aconteceu com as ações da empresa? Bombaram, explodiram, porque como eu já comentei, o público da época não tinha muito acesso às informações e havia muita coisa que era escondida e apenas a parte boa era divulgada. Então, as pessoas só viram que poderiam mandar barco para lá, mas não havia quantidade nem nada disso. E além disso, havia o efeito manada. Uma pessoa ganhando dinheiro, 2, 4, 6, 8 e assim foram. E com isso, a conversa, o papo entre duas pessoas era bem mais eficiente do que qualquer estratégia de marketing. Se você visse uma pessoa ganhando dinheiro, você ia atrás. E se outra pessoa visse você ganhando, e assim se tornou uma bola de neve. Só que uma bola de neve negativa nesse caso. Porque a empresa começou a inflar, muitas pessoas comprando, as pessoas que estavam vendendo por preços cada vez mais altos, e parecia que não havia um limite
Não havia um topo até onde as ações poderiam chegar. Em 1717 foi feita a primeira expedição para a América Latina e teve um êxito moderado. No entanto, devido a alguns atritos familiares entre o Reino Unido com o rei do Gales, o rei da Inglaterra acabou começando a comandar a empresa, a Companhia dos Mares do Sul. E com isso, o desenvolvimento veio criando pela simples credibilidade que ter um rei comandando uma empresa dava para os seus súditos e, além disso, para o seu próprio povo. A verdadeira manipulação de informação começou mais intensamente em 1720, quando a empresa simplesmente divulgava a 4 cantos que em Potosí, na Bolívia, haviam minas inexploradas. E essas minas obtinham quantidades de ouro imensas, basicamente incontáveis. E com isso, a notícia foi se espalhando e as pessoas continuaram a comprar cada vez mais caro, inflando essa bolha. Além dessas informações, a maioria das pessoas diziam que os mexicanos trocariam todas suas minas por simples pedaços de pano, por tecidos, por pedaços de algodão. A empresa continuou a se inflar, lançando diversas informações que não eram verdadeiras, dizendo que novos tratados entre Inglaterra e Espanha liberavam o livre comércio entre todos os países aqui na América Latina, sendo que isso nunca foi verdade. O rei da Espanha não se sentia confortável com a presença dos ingleses em suas colônias aqui na América Latina. E aqui que a história começa a se tornar mais interessante, que a gente vai começar a entrelaçar a história do SSC, da South Sea Company, com um dos maiores cientistas de todas as eras, com Isaac Newton. Newton era conhecido como um dos maiores cientistas de todos os tempos, desde aquela época. Além disso, ele era chefe da Casa da Moeda Britânica, então ele possuía uma fortuna razoável para a época. E com isso, Newton viu que a SSC, a South Sea Company, estava crescendo cada vez mais. Abre um parênteses aqui, crescia cada vez mais em preço, mas não em valor. Então, Newton, após conversar com diversos amigos seus, viram que seus amigos estavam ficando ricos, simplesmente de comprar a SSC em um mês e vender alguns meses depois. Então Newton resolveu tentar fazer a mesma coisa. Entrou com uma pequena parte de sua fortuna, bem irrisória, simplesmente para testar o mercado. E teve muito êxito. Ele comprou por um valor X e vendeu por praticamente 2x. Então Newton pensou, se eu entrei com essa pequena quantidade e consegui dobrar em questão de meses, se eu entrar com grande parte da minha fortuna, eu vou conseguir dobrar minha fortuna em alguns anos. E foi isso que ele fez. Mas será mesmo que ele conseguiu dobrar a sua fortuna? Newton, motivado pelo ganho de capital que ele teve há algum tempo atrás, acabou entrando com grande parte do seu capital. E ainda haviam notícias, grandes notícias que até hoje causariam muitos distúrbios. Imagina, no seu país de origem, o governo resolve trocar a dívida soberana, ou seja, os títulos públicos federais, por títulos de dívida de uma empresa. Isso não faz o menor sentido hoje. Só que essa notícia foi cogitada na época e Newton, motivado pelo ganho de capital, pelos amigos ficando ricos e também por essa possível notícia da troca da dívida soberana por títulos dessa empresa, ele simplesmente achou que era o melhor momento para entrar. E ele entrou forte, entrou muito forte. E com isso, eu vou deixar até o gráfico aqui, vou estar mostrando o gráfico agora, mostrando as fases em que Newton entrou e saiu da bolsa. Como a gente consegue observar no gráfico, ele fez um trade vitorioso com alguns meses, que eu já comentei que ele basicamente dobrou o capital investido, só que ele entrou com uma pequena parte, até que ele foi segurando e a ganância fez essa bolha, a bolha dos mares do sul, estourar. E Newton estava extremamente comprado, ou seja, cada vez que a bolsa caía, a sua fortuna ruía cada vez mais.
motivados simplesmente pela cotação, que nada mais é movimentada do que a lei da oferta e demanda, ou seja, quanto maior a oferta, menor serão os preços, mais pessoas vendendo do que comprando. Só que nesse caso era o oposto, era totalmente o outro extremo. Eram muitas pessoas querendo comprar, sem nenhuma justificativa fundamentada, que era o caso do Newton, que estamos falando de um dos maiores cientistas, criador de 3 leis básicas da física que utilizamos até hoje. Ele também entrou simplesmente por cotações. Ele não se importou com fundamentos. E aqui a gente vê o que aconteceu. Ele perdeu grande parte de sua fortuna. Estimam-se que ele perdeu cerca de 3 milhões de libras. E com isso, Newton lançou a famosa frase: eu consigo calcular o movimento das estrelas, mas não consigo calcular a insanidade humana. Com essa história bem simplificada, para não se tornar um vídeo de história, eu quis ilustrar para vocês como que nem as pessoas mais inteligentes do mundo estão sujeitas à invencibilidade no mercado. A intenção aqui é ilustrar que temos que ser humildes perante a incerteza. Então, se para você não faz sentido, você tem que ter no mínimo claro na sua cabeça, ó, eu estou comprando tal empresa porque isso e isso. Podem ser os motivos mais pessoais possíveis. Só que você precisa ter muito claro na sua cabeça porque você comprou empresa X ao invés de comprar empresa Y. Bolhas são criadas a todo momento. A diferença é que cada bolha vai influenciar de uma forma diferente. Em 2019 a gente teve uma bolha do Bitcoin, batendo seus 50 mil reais novamente. A gente teve uma pequena bolha do Banco Inter, de Sinqia, de Micos. E agora a gente está vivendo uma que é a Via Varejo, que para mim aquilo lá não faz sentido algum. A empresa não teve um resultado positivo, continua só dando prejuízo ou lucros irrisórios num setor de margens comprimidas, e as margens delas são ridículas, e ela dobrou de preço em 4 meses. Então, as pessoas que compram cada vez mais caro por falar que preço não importa, mas na hora que vê uma empresa caindo 3, 4% já vende porque não aguenta, essas pessoas fazem com que as bolhas sejam criadas. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal que eu pretendo trazer diversas outras crises e tentar trazer uma moral, trazer algum sentido e a visão que a gente tem hoje, depois que passou da crise, que tudo fica mais fácil, ter a visão do que pode acontecer e o que podemos fazer para prevenir que caímos nessa crise, beleza? Me segue lá no Instagram, @viradachave_. Tô trazendo diversos conteúdos diários lá nos stories e no mínimo 2 a 3 posts por dia, trazendo os mais variados assuntos sobre investimento, beleza? Então, eu te espero lá. Falou!